Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar início, então, ao nosso conteúdo do terceiro trimestre e a gente vai começar falando sobre a arte de contar histórias. Então, primeiro, a gente precisa pensar que a arte, né, essa questão de contar histórias e da questão da fala, né, de contar histórias através da fala, ela é algo que está presente na história já desde muito antigamente, principalmente quando a gente ainda não tinha inventado a escrita ou quando poucas pessoas tinham acesso a esse conhecimento. A gente precisa lembrar que nem todo mundo era alfabetizado como ainda hoje em dia, né? Isso é muito comum. Nem todo mundo ainda é muito comum, né? Nem todo mundo tem acesso aos estudos. E aí, por conta disso, e como poucas pessoas tinham, né, esse conhecimento da leitura e da escrita, muita parte do conhecimento e dos estudos era passado oralmente. Então, muitos pensadores e muitos artistas também transmitiam seus conhecimentos através da fala. Filósofos como Sócrates, por exemplo, eles passavam os seus pensamentos para os seus seguidores através de conversas e de palestras também em algumas praças. Então, são pensamentos que são conhecidos até hoje e são importantes para a filosofia, para a história e para a arte, mas que foram passados ali inicialmente através da fala. E isso também vai se relacionar com a capacidade do ser humano de contar histórias. E essa habilidade, né, ela foi se desenvolvendo por uma questão de necessidade também. A contação de histórias, mesmo as histórias que eram para crianças, elas eram uma forma ali de transmitir uma sabedoria, de transmitir um conhecimento. Isso além de ser também uma forma de entretenimento. Na Idade Média, ali nos tempos, né, dos reis, das monarquias, a gente tinha os trovadores, que eram pessoas que eram responsáveis ali por entreter, né, a nobreza. Então, eles faziam isso com músicas, mas também com poesias e contando histórias ali que contavam histórias de guerra, fantasiosas, ou sátiras, ou romances. Eles contavam essas histórias. Era assim que a nobreza, principalmente, né, se entretia, né, através desses contadores de histórias, né, que eram os trovadores nessa época. Os irmãos Grimm, por exemplo, são autores que ficaram, né, responsáveis ali por escrever esses contos dos irmãos Grimm. Eram histórias que eram contadas assim oralmente para as crianças, e eles tinham assim, são os contos de fada que a gente conhece hoje em dia. Então a gente vê até hoje mesmo, tem séries que são baseadas, como a própria série Grimm, que leva o nome, né, o sobrenome dos irmãos Grimm. Tem um seriado também, que é o Once Upon a Time, que vai contar ali esses contos de fada. Eles foram histórias, né, que os irmãos Grimm escreveram, transcreveram, na verdade, porque eram histórias que eram contadas oralmente para as crianças. Muitas delas tinham até esses contos de fada que nós conhecemos hoje em dia, como, por exemplo, a Branca de Neve. Ela surge dessas histórias que foram transcritas ali pelos irmãos Grimm. Mas muitas dessas histórias tinham até objetivos diferentes. Muitas não tinham nem finais felizes, porque eram ali uma forma, por exemplo, João e Maria, era uma forma de mostrar para as crianças que elas não deveriam se afastar de seus pais, do grupo, né, na floresta, porque era perigoso. Então, muitas ali algumas tinham até finais muito macabros até, e tristes, né? Não tinha. Então, quando os irmãos Grimm transcreveram, pegaram essas histórias que eram da tradição oral e passaram para os livros, eles foram fazendo ali algumas modificações, e com o passar do tempo, outras formas foram surgindo de contar essas histórias. A Disney, por exemplo, transformou elas em contos de fadas com finais felizes. Mas essa diferença até de se contar, das formas, né, como essas histórias eram contadas, se dava também pelo fato de serem histórias que eram contadas através, né, da fala, oralmente. Então, acabava que cada grupo, cada pessoa contava de uma forma diferente.
Então, se você me conta uma história, quando eu vou passar para outra pessoa, mesmo que eu não mude ali, não necessariamente que eu vá mentir, mas eu posso contar de uma forma diferente, porque somos pessoas diferentes, né? Nós vamos contar essas histórias de formas diferentes. Mudando ali uma palavra, um jeito de falar, ou colocando ali mais ênfase, né? Dando mais destaque para alguma parte da história. E aí isso vai se modificando. No Brasil, isso também era uma prática muito forte, né? Essa questão de contar histórias oralmente e que ficaram, né, fazem parte ali da nossa cultura. O folclore brasileiro, ele nasce dessa forma. Eram histórias que eram ali contadas pela população, né? Para as crianças ou mesmo para as pessoas, criando-se lendas. E essas lendas, elas eram passadas de forma oral. Depois, com o tempo, né, através da fala. Depois, com o tempo, é que foram surgindo ali algumas produções, como os livros do Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foram escrevendo, né, transcrevendo, né, essas histórias que já faziam parte da cultura popular, dessa tradição oral, para livros e virando séries, virando filmes, e virando outras histórias, né? E realmente a gente, mesmo no nosso folclore, a gente vai ter, dependendo da região ali, a gente vai ter algumas histórias que são mais conhecidas ou que foram contadas ali de formas diferentes. O próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, ele foi uma história que já foi uma história que já foi adaptada, né, de várias maneiras. Já tivemos mais de uma série de televisão, por exemplo, e mais de uma série de livros, e eles, por mais que seja ali baseado na obra do Monteiro Lobato, ele vai se modificando ali com o tempo, a forma como ela é contada, porque como eu falei, né, pessoas diferentes vão contar as histórias de formas diferentes. Isso acontecia na tradição oral e continuou acontecendo ali nas adaptações que foram surgindo com o passar do tempo. Como eu falei da cultura popular, falando ali do folclore, a gente vai ter outros exemplos também. A gente já falou algumas vezes aqui, por exemplo, do cordel. O cordel, ele é esse livrinho, né, que tá aqui na mão aqui com esse moço, que ele é um cordelista, né, um escritor de cordel muito conhecido. Ele é, inclusive, eles costumam ficar aqui ali na feirinha do Campo de São Bento, né, vendendo os cordéis dele. O nome dele ele é conhecido como Seu João do Cordel. E o cordel, ele é uma história que é transcrita ali nesses livrinhos, mas que no começo ela era contada também de forma oralmente, através da fala. E a gente vai ter, então, o cordel é um exemplo que faz parte ali da cultura popular como uma contação de história, porque tem as apresentações também, o Seu João ele faz algumas apresentações, outros cordelistas fazem apresentações ali contando as histórias do cordel. Tem também o repente, a gente vai ter os contadores de causos. Por exemplo, vocês já devem ter visto aquele filme talvez, né, já tenham visto aquele filme do Alto da Compadecida. E um dos personagens, que é o Chicó, ele conta vários causos, né, várias histórias ali durante o filme, né, que ele sempre encerra com não sei, só sei que foi assim, que ficou, né, uma frase, uma marca, né, do personagem. E ele era, né, um desses contadores de causos, faz parte ali da cultura popular brasileira, essa questão da contação de histórias e da contação de causas, de cordéis, repentes, do próprio folclore também, como eu já comentei. Bom, mas o que se precisa, né, para ser um bom contador de história? Um bom contador de história, ele precisa dominar 2 códigos, ou seja, 2 linguagens. A primeira é a língua mãe, que é o nosso idioma, então ele precisa conhecer o idioma do lugar onde ele está falando. Se ele vai contar uma história em italiano aqui no Brasil, não vai dar certo, né? A gente não vai entender, a não ser alguém que fale italiano. Então você precisa conhecer o idioma do lugar onde você está falando, para quem essas pessoas, para quem você está contando essas histórias. E a identidade local. O que é essa identidade local? São as gírias, as expressões. Então, como a gente já falou várias vezes, né, que a gente vai ter
questão da cultura vai aparecer também na fala, na forma como a gente fala. Então, as expressões que são usadas aqui em Niterói são diferentes das que são usadas no Recife, por exemplo. Então, você precisa conhecer ali algumas expressões que são específicas daquela região, não vão ser conhecidas, não vão ser usadas, né, da mesma forma em todas as regiões. Então, você precisa conhecer, além do seu do idioma, né, da língua mãe, você também é bom conhecer ali para ter ser um bom contador de histórias, conhecer essa identidade local, né, que são essas gírias, as expressões, e essas frases específicas ali que são usadas na região onde você está contando essas histórias. E isso já desde sempre, né? Desde lá, nas primeiras civilizações, os contadores de história, né? Lá da Grécia, do Egito, das primeiras civilizações também da África, eles tinham essa questão também de se precisar, né? Conhecer os idiomas e conhecer as expressões, né? Essa identidade local. Essa questão da contação de história, né? Ela é uma prática que é muito comum até hoje em dia, né? Especialmente ali para se contar histórias para crianças, seja lendo livros ou apresentando assim histórias, né? Apenas de forma oral, né? Como eu falei, que são criadas ali, que são conhecidas, né? Do nosso imaginário. Eles são pessoas que vão fazer disso uma profissão ou fazer parte de projetos, né, que fazem essa contação de histórias para as crianças. Então, isso pode ocorrer de forma mais individual, ali com os pais e os filhos ali contando essas histórias, né, a gente tem isso no nosso imaginário, né, essa questão de contar histórias ali em família. Pode ser também em praças abertas, algum lugar um parque que possa promover um evento que tenha ali essa contação de histórias. Acontece algumas festas também de crianças menores, tem essa parte de contação de histórias. Tem pessoas também que fazem disso uma profissão, que fazem até grandes produções e shows até fazendo essa questão da contação de história, né, como uma forma de show, um espetáculo até. A Bia Bedran, por exemplo, é uma contadora de história muito conhecida, assim, nessa área, que ela até era uma das... existia um programa, né, do Rá-Tim-Bum, do Castelo Rá-Tim-Bum, vocês já devem ter conhecido, né, não é da época de vocês, mas que tinha ali uma parte que era uma contação de histórias, em que eles usavam até, às vezes, objetos como lápis, tipo, garrafas, assim, para serem os personagens. Então, ia contar a história de uma princesa, e aí, para representar a princesa, eles usavam ali uma pena, e aí aquela pena era a princesa na contação de história, e o castelo dela era uma garrafa, e eles colocavam a pena dentro da garrafa. Então, a Bia Bedran, ela fazia esse tipo de contação de história também, e hoje em dia ela faz algumas apresentações que ela mistura a contação de história com música, faz essas apresentações também, usa ali esses objetos, ou usa também, podem ser usados ali bonecos, fantoches, marionetes, como a gente viu aqui também, né? Aqui, esses tapetinhos, né, são muito comuns também entre os contadores de história, que tem ali, vai ter alguns objetos que eles bonequinhos e tal, que eles vão utilizar para contar as histórias. E a Bia Bedran, ela faz disso, né, numa forma, assim, de espetáculo, né, num show mesmo, com cenário e tudo mais, e ela mistura a questão da contação de história com a música. Era uma vez um rei que gostava tanto de ouvir histórias que uma vez resolveu dar um prêmio a quem lhe contasse uma história sem fim. Todo mundo queria ganhar o prêmio, mas todas as histórias um dia tinham fim, e o rei cantava assim: toda história tem fim, o rei pensava assim. Toda história tem fim, o rei pensava assim. Eu quero ouvir uma história sem fim,
Qual será o súdito que vai contar para mim uma história sem fim? Não adiantava. Chegava no 40º, milésimo, 200º dia, a história acabava. Ninguém conseguia ganhar o tal prêmio. O rei ficou bem desanimado e disse: ninguém vai ganhar esse prêmio, vou guardar esse tesouro. Mas aí apareceu um rapazinho esperto que disse saber contar uma história que não acabava nunca. O rei então ficou ali sentado, já impaciente, e o rapazinho começou a contar a história que começava mais ou menos assim. Era uma vez, senhor meu rei, um criador de patos, que tinha a maior criação de patos do mundo. Era pato para cima, pato para baixo, pato para um lado, pato para o outro, era muito pato. Ele levava os patinhos para nadar no rio. Só que de uma certa feita, senhor meu rei, o rio cresceu, ficou muito largo por causa da chuva. A correnteza ficou muito forte e os patinhos demoravam para chegar do outro lado. E ficou olhando assim por um lado, lá no infinito. O rei também ficou olhando e cantou assim: continue a história, meu filho, e o resto da história. E o rapazinho muito esperto: deixa os patos passar, senhor meu rei. Alteza, que é forte a correnteza, e eles vão bem devagar. Deixa os patos passar, senhor meu rei. Tá bom, meu filho, finge que os patos passaram. E o resto da história? Calma, meu rei. Olha, a correnteza é forte, tenha paciência, vamos cantando. Deixa os patos passar, senhor meu rei. Deixa os patos passar, senhor meu rei. Tá bem, o pato está passando, mas e depois que o pato passar? Calma, senhor meu rei, o primeiro pato está passando. Veja, devagarinho, vamos lá. Deixa os patos passar, senhor meu rei. Deixa os patos passar, senhor meu rei. Mas essa história de pato passando tá demorando muito. Será que essa história não tem fim? Exatamente como o senhor rei me pediu. Uma história sem fim. Vou encerrando por aqui. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Qualquer dúvida, né, vocês já sabem, pode entrar em contato comigo. A gente se vê na próxima aula.